Bom, nessa aula agora, né, nós vamos fazer os exercícios sobre o fracionamento de misturas homogêneas. Bom, primeiramente perguntou, explique o funcionamento do condensador. Qual é o funcionamento do condensador? O condensador, né, é essa parte aqui, ó, né? Ele pode ter esses três formatos. Qual que é o papel do condensador, então? Ele vai esfriar o vapor da ebulição do componente que tem a menor temperatura de ebulição da mistura homogênea. E desse modo, causa a sua condensação. Então, o que acontece? No condensador, a substância entra no estado gasoso, resfriada, e aqui ela sai no estado líquido. Bom, qual a função da coluna de fracionamento? A coluna de fracionamento é essa aqui, ó, é essa estrutura. Bom, a sua função é o seguinte: esfria os gases provenientes da ebulição e promove principalmente a condensação da substância química de menor temperatura de ebulição, de menor TE. É o dispositivo que permite a separação de componentes de TEs próximas, tá? Então, essa daqui é a coluna de fracionamento. Aí, em seguida, nós temos a pergunta número 3, que está na página 117. Por que o uso do termômetro não é obrigatório na destilação simples? Bom, a destilação simples, né, que seria açúcar mais açúcar dissolvido em água, sal dissolvido em água, por que aqui, ó, não é obrigatório ter o termômetro igual na destilação fracionada? Porque a temperatura de ebulição do componente sólido é muito elevada. E aqui, ó, então a temperatura de ebulição dele é muito elevada e ele não vai sair do balão de destilação. Ele vai cristalizar aqui dentro. Então, repetindo, porque a temperatura de ebulição do componente sólido é muito elevada e este não sairá do balão de destilação. Pergunta 4. 2 amostras de solução aquosa de sulfato de cobre foram submetidas, respectivamente, aos seguintes procedimentos. Bom, primeiro processo, filtração através de papel de filtro. Segundo processo, destilação simples. Então, se é solução aquosa, é uma mistura homogênea. Então, o que acontece? Um sólido dissolvido na água. Quem é o sólido? O sulfato de cobre, que dá coloração azul à água. Aí perguntou, qual é a coloração resultante do material que passou pelo filtro na operação 1? Justifique sua resposta. Então, filtração não tira cor. Você pode ver que o café no seu dia a dia, né, processo de fazer o cafezinho, né, o líquido sai com a cor. Então, o que acontece? A resposta, né, seria assim, cor azul, né, mistura homogênea, não é desdobrada por filtração, devido ao fato de as partículas do soluto e também do solvente
serem nanoscópicas e, desse modo, passarem pelos poros do material filtrante. Então, gente, igual eu estou falando, eu estou respondendo. Não tem o processo de filtração, não tira a cor, tá? Então, a cor continua porque é uma mistura homogênea. Só que agora na letra B já ocorreu o quê? Do condensado na operação 2. Justifique sua resposta. O condensado, né, é o vapor, né? Então, vai ser o quê? A água. Então, consequentemente, a cor da água, né? Nós sabemos que a água não tem cor, é incolor. Então, na destilação simples, o aquecimento atinge apenas o ponto de ebulição da água, pois o pH do sulfato de cobre é muito elevado. Assim, só a água evapora e é condensada, não havendo coloração, certo, gente? Então, isso daí, né, é a justificativa para a letra B. 5. Há séculos, as plantas usadas pelos índios para fins medicinais são usadas sistematicamente em uma pesquisa. Foram coletados 2 quilos de carqueja antidiarreica antibiótica. Foram triturados e misturados com etanol a 40 graus Celsius. E a mistura foi colocada em repouso por 2 dias. Então, o líquido foi separado do resíduo vegetal sólido e submetido à destilação. Bom, né? Aí pergunta lá, faça um fluxograma explicativo das 4 operações realizadas no processo. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o fluxo explicativo. Então, eu fiz aqui, ó, folhas, né, processo 1 em cima da setinha, trituração do etanol. Consequentemente, né, se usou etanol, houve a extração e deixou em repouso, decantação. Terceiro processo, houve a filtração e aí foi retirado os resíduos vegetais. Quarto processo, houve a destilação e separou-se o etanol, certo? Ficando ao final somente o quê? O sólido, certo? Bom, então depois eu mando para vocês a foto desse da letra A. Bom, letra B. Identifique o material que contém os constituintes químicos cuja identidade será investigada. Os compostos químicos a serem investigados constituem o quê? O sólido após a evaporação, porque houve a quarta etapa, né, que eu representei na letra A, houve a destilação, que retirou-se o etanol e ficou-se o resíduo sólido, né? Então, o que aconteceu? Vai fazer, né, a investigação dos componentes químicos constituintes desse resíduo sólido. 6. Exercício 6. Desde a época colonial, a fabricação de aguardente de cana-de-açúcar ocorre com a destilação da garapa, que passou por um processo de fermentação. O equipamento tradicional denomina-se alambique. Relacione as partes do alambique. Então, na letra A, nós temos um alambique, que é aquele processo que faz-se a cachaça, ou seja, a pinga, ou aguardente de cana. Relacione as partes de um alambique figura A com um moderno equipamento de laboratório de destilação simples, representado na figura B.
Pergunta, né? Para relacionar a figura A com a figura B. A fornalha faz papel de quem? A fornalha, que é o fogo, né? Aqui, ó, está representando o bico de Bunsen. Então, o bico de Bunsen representa o 1. Em 2, nós temos o tacho de aquecimento. O tacho de aquecimento é o balão de fundo chato representado na figura B. 3, a serpentina, né? Aqui é a serpentina. Faz o papel de quem? Ó, aqui, né? Entra-se o vapor e sai líquido. Quem faz isso na figura B é o condensador. E o 4, recipiente coletor, na figura B está representado pelo becker. Agora nós vamos para o exercício número 7. Vamos lá. As seguintes soluções aquosas foram aquecidas em recipientes abertos até a ebulição. 1. Água e cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. 2. Água e sacarose, açúcar comum. 3. Água e etanol. Em qual procedimento os vapores são constituídos de água pura? Explique a sua resposta. Então, vamos lá. No aquecimento da solução água e etanol, produz-se na ebulição uma mistura de gases, né? Pois tanto o etanol como a água têm ponto de ebulição próximos. Só para frisar, água 100 graus Celsius, álcool 70, etanol, né, que é o álcool 78 graus Celsius. Nas soluções 1 e 2, existe um componente líquido, que tem baixo ponto de ebulição, e um componente sólido, que tem alto ponto de ebulição, né, que tem o sal e o açúcar. Então, o vapor proveniente desse caso, nós vamos ter a certeza, né, que será constituído somente de água. Então, né, isso é a resposta do exercício número 7. Em seguida, nós vamos para o exercício 8. A produção do etanol, combustível 95% etanol e 5% de água, em volume, é representada a seguir: usina de açúcar e álcool. Então, aqui fez o desenho, né, ó, cana de açúcar, houve a moagem, separou-se o bagaço, aí o caldo é chamado de garapa. A garapa aquecida, ela vai ter o vapor de água, mas a garapa aquecida, ela fica mais concentrada. E aí é o melaço, tá? Ou seja, ela ficou escura, tá, gente? Aí aqui nesse lugar produz-se o açúcar refinado. Aí aqui vai ter uma solução residual de açúcar. Bom, aí o que vai acontecer? Vai acontecer um processo que nós vamos ter o mosto e um outro processo que vai sair o vinhoto ou vinhaça, que é quando a gente passa perto de uma usina, tem aquele cheirinho desagradável, e aqui no final o etanol combustível. Pergunta: qual os nomes dos processos de 1 a 5? 1 tá tirando o bagaço, então o processo 1 é a filtração. O processo 2, houve aquecimento, então o processo 2, ebulição. O processo 3, o melaço produziu açúcar refinado. Então, cristalização, processo 3. Processo 4, o açúcar transformou-se em mosto. Qual é esse processo? Esse processo é a fermentação, tá? Tem que ter a fermentação para ter o mosto. O que acontece? Esse mosto é constituído por água, outros materiais, e junto está o etanol. Só que aí que acontece?
No processo 5, isolou-se o etanol. Como que isolou o etanol e saiu o vinhoto? Pelo processo 5, destilação fracionada. Agora nós vamos no exercício número 6. Coloque-se na seguinte situação. Você está em um veleiro à deriva no mar, sem combustível e água potável. Descreva um procedimento que garanta sua sobrevivência durante vários dias sem chuva. Então, você está lá isolado, numa deriva, num veleiro, que sem combustível e água potável. Você ainda vai passar vários dias sem chuva. Como que você vai garantir a sua vida, a sua sobrevivência ali? Então, vamos responder, né? Um náufrago sem água potável vive mais tempo se abster-se de tomar a água do mar. Então, não pode a pessoa tomar água do mar, porque a água do mar, ela é o quê? Concentrada de sais. Então, vamos lá. Deve-se abster-se de tomar a água do mar, que apresenta maior concentração de sais do que os nossos fluidos corporais. Para tomar a água do mar potável, é necessário separar os sais de água por aquecimento. Como não existe combustível no veleiro, resta o quê? O calor do sol. Portanto, é necessário improvisar um destilador solar. Bom, ele não... Isso é a resposta. Vou só frisar. Ele não pode beber a água do mar porque ela tem uma alta concentração de sais maior do que o fluido corporal. Então, primeiro ele tem que submeter a uma evaporação ou na verdade, improvisar um destilador solar para que ele consiga obter a água potável que ele vai poder beber. 10. O mercúrio líquido é o metal usado pelos garimpeiros na extração do ouro. Neste processo, o mercúrio forma com o ouro uma mistura chamada amálgama, que é facilmente separada da areia e da água. A amálgama é aquecida com chama de maçarico a gás e o mercúrio tem ponto de fusão 357 graus Celsius, separa-se do ouro, que tem ponto de fusão 2.856 graus Celsius. Entretanto, a liberação do mercúrio no ambiente é um problema ambiental muito grave. Usando um esboço, propõe um procedimento para impedir que isso ocorra e que permita a reutilização do mercúrio. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa a gente vai ter que fazer é o seguinte: é necessário resfriá-lo para que ocorra a sua condensação, tá? Então, é necessário resfriá-lo para que ocorra a sua condensação. Bom, o esquema que tem que fazer no exercício 10 é esse daqui, ó. É fazer, né, é tipo como se fosse, né, ó, isso aqui, né, tá representando, né, uma serpentina, né? Então, o que acontece, ó, o amálgama, né, fez o aquecimento, lá no texto fala que tem o quê? Que vapores de mercúrio. Então, o que acontece, né? Então, lá numa casinha, né, numa fornalha, houve o aquecimento, mercúrio, vapor. Aí, aqui tem que ter uma serpentina para resfriar o mercúrio, certo? Então, esse desenho faz parte do exercício 10. Vou aproveitar, vou voltar lá no exercício 5, ó. Então, ó, as folhas, né,
houve a trituração com a presença de etanol, aí tem lá as folhas com etanol. Aí tem a extração das substâncias vegetais ali, né? E é feita também uma decantação. Em seguida, faz-se a filtração para retirada dos resíduos vegetais. Só que, lógico, gente, consequentemente, representou aqui a água na cor como se fosse água. Mas, consequentemente, isso aqui estaria uma solução verde, né? Então, uma solução que tem o quê? O pigmento vegetal, a substância vegetal com o álcool. Aí faz-se um processo de destilação para separada do etanol. E aqui, ó, obtenção de quem? Do sólido, tá? Então, pessoal, essa daqui é a correção dos exercícios da aula referente a processos de separação de misturas homogêneas. Bom estudo a todos, boa semana, até breve.